gente imagina como todas as coisas boas, mas são todas as coisas. Elas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu amo esse Deus. Então as coisas que aparentemente não são boas cooperam para o meu bem. E as coisas boas, obviamente, são mais bem aceitas, né? Em 2002, né, minha esposa ficou grávida. E durante a gravidez dela, foi um propósito de Deus de nela estar gerando a vida e dentro em mim crescendo uma doença que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Ninguém imaginava isso, porque era uma doença que não é da minha idade, não é compatível, nem meus colegas médicos entendem isso. Mas tudo coopera para o meu bem. E o que isso fez ao longo desse ano, desses 2 anos agora, me aproximou tanto de Deus, porque eu comecei a ver que essa nossa vida a gente vive como eternos. A gente acha que a gente vai para o céu arrebatado, ou de uma maneira que ninguém espera, mas o nosso sonho é Cristo voltar. E muitas vezes não é isso que acontece. Esse contraste de coisas boas e coisas ruins, eu cantei uma vez numa música para o meu pai que eu ouvi, uma música chama Tapeceiro. Eu não lembro agora quem é o autor, mas eu lembro que era o João Alexandre que estava cantando. E ele fala que a nossa vida ela tem umas cores cinzas, tem umas cores amarelas, tem umas cores mais vivas, umas cores mais vibrantes, outras nem tanto. Mas aquele contraste, se a gente olhar uma coxa de retalhos do lado avesso, a gente não entende nada, porque é uma bagunça de fio. Mas quando a gente olha depois do lado certo, a gente vê que Deus, no momento ruim, não era um momento ruim, era um momento bom. Então, enquanto minha esposa insistia para ficar grávida, eu não queria, não precisa ter neném agora, mas Deus colocou no coração dela que tinha que ter neném. E quando faltava 2 meses para neném nascer, para neném fazer 1 ano, aí eu descobri que estava doente. E assim, eu fiquei chateado, mas aí eu fui falar com Deus e no momento do diagnóstico, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, não tinha a menor ideia. Eu imaginava uma infecção, coisas corriqueiras, mas não tinha ideia que poderia ser uma coisa tão grave, né? Me chamou a atenção de que Deus está no controle absoluto mesmo. A gente acha que existem 2 recipientes assim na vida. Essas coisas aqui eu controlo, essas coisas aqui Deus faz. Olha, hoje eu vou fazer isso, mas isso aqui eu vou orar. Não é assim, é tudo no controle dele. A gente imagina que a nossa vida nossa, não é, a nossa vida é para a glória de Deus. Eu via a vida como uma coisa em câmera lenta, longo prazo. A gente faz um projeto, a gente faz um financiamento para 30 anos, a gente planeja, olha, daqui a 3 meses eu preciso fazer algumas coisas, e a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala para a gente viver cada dia tem o seu mal. Cada dia que você acordou, agradeça a Deus por esse dia, porque você não sabe o que vai acontecer dali a pouco. E aquela comunhão tem que ser constante. E eu aprendi isso esse ano, porque acho que deve acontecer com todo mundo na situação que eu estou, que a gente vê que quando a gente não tem um controle disso aí, por sermos humanos, né, a gente tem 2 opções. Ou a gente entra em desespero, quando a gente não conhece a Deus, ou a gente gruda mais em Deus. Fica mais íntimo, né? Então essa intimidade, esse ano, foi uma intimidade assim tão viva. Essa aproximação com Deus não foi uma falta de confiança que Deus poderia resolver isso, mas foi uma certeza de que a minha vida é dele. Se a minha vida é para a glória dele, e ele me deu um tempo de vida para a glória dele, que eu queria a mensagem para todo mundo que orou, para a igreja,
para pessoas que eu não conheço, que acabaram me conhecendo pela mídia, né, de Facebook, do que a gente compartilha a nossa vida hoje em dia, né? Que esse Deus, ele é real mesmo. Ele é um Deus que ele conforta das coisas mais básicas do ser humano até as coisas que são impossíveis. A mensagem que eu queria deixar para a igreja é que não desanime, não. Continue orando. Deus responde, sempre Deus responde as orações. Qual que é a minha vontade? Ficar cuidando da minha filha, dos meus filhos, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Por quê? A gente imagina que a ordem natural é os filhos enterrarem os pais. A ordem natural da vida é essa, mas Jesus estava na cruz e a mãe dele estava lá. Não foi a ordem natural. Jesus falou, cuida dela aí, tá aí teu filho, entendeu? Ele como homem, ele abdicou dessa ordem natural. E eu fico angustiado, assim, porque eu sei que a igreja está orando, e eu sei que tem alguns irmãos que eles oram e às vezes por ansiedade ou pelo nosso dia a dia, da nossa época de vida, que a gente quer falar com alguém, a gente pega o celular e fala naquele momento. Por essa ansiedade tecnológica, a gente imagina que Deus tem que responder na hora que a gente quer. Por exemplo, meu irmão, eu estou orando por você, ver se você fica bom. E se eu não ficar bom? Deus ouviu a sua oração, porque na hora que você estava orando por mim, Ele estava falando contigo, Ele estava ali cuidando. Deus está ouvindo sempre, sempre Ele está ouvindo. A cura física, ela é uma cura passageira. Se Deus não me levar dessa doença, eu vou morrer de outra coisa. Mas a cura da alma é eterna. A cura da alma é uma cura que Ele deu de presente, a gente não conseguiria, não tem remédio para isso, a não ser o próprio Espírito dele. Vem e cura a nossa alma, e a vida eterna com Deus é uma bênção, uma dádiva. A alma, ela é curada e nos liga a Deus eternamente. A próxima vida é uma vida eterna. É uma vida que é com Deus ou sem Deus. Ela é eterna. Ainda que Ele me mate, Jó fala assim, né, que ainda que Ele me mate, eu confiarei nele. Jó é bem claro nisso aí. A gente vê alguns versículos de Jó lá, né? E ele não teve ideia do que aconteceu com ele. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele atribuiu a Deus. Ele atribuiu a Deus, Deus me deu saúde, porque Ele não me daria doença? E se está na Bíblia esse livro, porque Deus quis falar isso pra gente. Mas assim, eu tô aqui no Mackenzie falando, abrindo meu coração, porque o que eu preciso deixar? Um legado para minha família. Minha filha tem 2 anos, o pai dela vai desaparecer. Então, o que eu preciso para o meu legado de vida? Deus é bom, eu confio nele, mesmo que eu não compreenda o que Ele está fazendo, não entendo. Mas eu queria deixar isso para eles, entendeu? Que Deus é soberano. Foi o mesmo Deus que fez a luz antes de fazer o sol. E Deus fez a luz e as trevas. Não tinha... A gente tem que acreditar que esse Deus, apesar de tão grande, tão maravilhoso, Ele mora no nosso coração. Ele está tão presente assim, né, na nossa vida. Assim, se eu tivesse esse presente, a gente gosta de falar... Se eu pudesse ficar, a vida da gente durante a eternidade é um piscar de olhos. A eternidade Deus colocou ela no nosso coração, mas a nossa vida é muito, muito rápida. Eu lembro que eu fechei o olho um tempo atrás, eu conheci minha esposa. Aí eu abri o olho de novo, a gente estava fazendo 25 anos de casado dos meus pais. Quando eu abri o olho, era 40 anos de casado deles, a gente estava fazendo
cerimonial, né? Eu fechei o olho, tava bom. Abri o olho, passou 2 anos já. E é muito rápido, a gente não percebe isso. Se foi 42 anos que Deus me deu de vida, e nesse último ano a igreja tem orado mais, é para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus, é para isso. O que eu posso falar é isso, assim, não tem... O melhor lugar do mundo é aos pés de Deus, o melhor lugar do mundo é morando com Deus eternamente ainda, já pensou? Né? Então, eu queria, essa primeira, concluir hoje falando disso aí. E nós somos humanos, Eu não estou brincando aqui, falando assim, nossa, me leva, Senhor, não é assim. Jesus orou, meu Pai, se for possível, passe esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu amo minha família. Ninguém vai ter uma filha de 2 anos que dorme no meu colo. Quando eu não chego, ela não dorme. Minha mãe, poxa, perdeu a mãe dela há 15 dias. Meu pai, eu vi o coração do meu pai na mão do Paulo Paulista lá no Beneficente várias vezes. E a gente orava, eu orava meu irmão longe, lá em Belém. E Deus ouviu. Deus deixou meu pai vivo esse tempo inteiro, ele está orando por mim agora. Ele ora por mim, assim, a oração dele é impressionante, como, né? E eu sei que que meu pai me ama, às vezes eu não me expresso direito, parece que eu não tenho fé que Deus é um Deus capaz de curar, mas não é isso. É que nas circunstâncias, como médico e vivendo, a gente olha diferente. Eu adoeci de um negócio que eu cuidava. Então, você é treinado a saber, a gente é treinado a fazer prognósticos. Então, quando você fala, você planeja para o paciente, olha, vai acontecer isso, é isso. Não é bem assim. Eu aprendi esse ano que Deus pode mudar. Mas assim, para o meu pai, eu me sinto honrado, eu me sinto privilegiado de Deus ter deixado ele com vida por tudo que ele passou. Desde transplante de córnea até operar do coração, adoecer dessa doença que eu adoeci, ficar curado e está orando por mim. Eu acordei no hospital esses dias agora, eu estava fazendo um exame lá, ele com a mão na minha cabeça orando por mim, Deus, cuida do meu filho. Poxa, que privilégio, né? A Juliana não teve esse privilégio. O pai dela morreu cedo e ela ora por ele. Ela ora a esse respeito pelos meninos, né? Mas concluindo, Deus ouve sempre. Hoje eu queria agradecer a Deus, agradecer pelo privilégio de conseguir enxergar as mãos dele me sustentando mesmo, assim, as duas, carregando no colo, controlando meus atos livres. Eu não entendi o que era isso. Ele controla os atos livres. Não, ele leva para cá, olha, o que você está fazendo aqui? Aí eu fico minha ansiedade, né, é assim, o que Deus quer comigo hoje, nesse momento aqui? É para pregar o evangelho para ele? É para falar para ele? Então é isso, né? E eu quero deixar aqui minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, por todas essas pessoas que eu convivi em 42 anos. Se eu tiver tempo de fazer mais algumas coisas, escrever, colocar, que é o que a gente quer, deixar mais algumas coisas de legado, mas o legado que eu queria deixar para minha família é isso aí. Esse Deus, ele é o mesmo Deus que fez o universo, controla e, apesar de tão grande, tão maravilhoso, ele está presente aqui, agora. Se a gente falar com ele, ou mesmo quando a gente não fala, ele está cuidando. Existe esse Deus. Pode crer nisso, pode confiar nele,
nos momentos bons, nos momentos ruins. Principalmente a gente corre pro colo da mãe nos momentos ruins, né? Mas nos momentos tão bons também agradeço, porque esses momentos bons eles são o que faz a gente sorrir, dar essa alegria, essa vida, né? É como se fosse um gostinho de como é que vai ser no céu, esses momentos felizes, né? E é isso aí.